De novo estamos com os irmãos, desejando que Deus os abençoe. Estar com vocês, trazer uma palavra de Deus, os motiva, porque a palavra de Deus é uma lâmpada aos nossos pés, é uma luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus que nos ajuda a passarmos pelos momentos mais difíceis. E é a palavra de Deus que nos traz a renovação que nós precisamos. Devemos renovar-nos, a nossa força, pela leitura da palavra, pelo conhecimento da palavra, confiar nas promessas do Senhor. Imagina que Deus deixou mais de 3.000 promessas. E as promessas de Deus não são para a eternidade. As promessas de Deus são para hoje, para agora. Deus quer te abençoar. Quando o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, a presença dele estaria com nós e nos ajudaria a passar pelos momentos mais difíceis. Lá no livro de Êxodo, Deus prometeu ao povo de Israel: eu sou o Senhor que te sara. Lá no livro de Salmos, no Salmo 103, diz que ele é que perdoa todas as nossas ofensas e ele cura todas as nossas enfermidades. Isaías 53 diz que ele levou sobre si mesmo todas as nossas dores. Ele foi moído pelos nossos pecados. Lá no livro de São Marcos, diz estes sinais, capítulo 16, verso 16, estes sinais seguirão os que creem. No meu nome expulsarão os demônios. No meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Pense um pouco no mandamento do Senhor. Disse Jesus em São Marcos 16, ide por todo o mundo, levem essas boas notícias, leve o evangelho a todas as pessoas e estes sinais acompanharão vocês. Jesus estava dizendo, vão, ide. Enquanto vocês vão indo, a minha presença vai estar com vocês. Os milagres seguirão vocês. A minha mão estará com vocês. Se vocês leem a continuação de São Marcos 16, diz que os discípulos partiram, indo por todas as partes, e diz, e o Senhor ia com eles, confirmando a palavra, com sinais e milagres e maravilhas em todos os lugares, até o dia de hoje. Em todos os lugares que fui missionário, que fundei igreja, no Paraguai, aqui no interior do nosso Rio Grande do Sul, na Bolívia, na República do Peru, em 3 nações da Europa onde ministramos a palavra. Todo lugar que chegamos e pregamos, o Senhor ia com nós, curando, libertando as pessoas e dando saúde. Ele é o mais interessado. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, e no verso de número 11, Deus diz assim, porque eu conheço os projetos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, e vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde eu os tenho deportado, diz o Senhor. Veja bem, Jeremias, no capítulo 29, Deus está dizendo que ia levar o povo de Israel para o cativeiro. Todo o livro de Jeremias, o Senhor está dizendo,
eles vão ser levados, deportados por 70 anos no cativeiro. É incrível o livro do profeta Jeremias. Ele é chamado profeta das lamentações. Nenhuma palavra parece que é boa nos dias do profeta. Mas é uma coisa incrível. O profeta estava profetizando que ia vir destruição, que ia vir miséria. Mas nos dias que ele estava profetizando, repetidamente ele escuta um outro profeta e Deus tinha dito para ele que o cativeiro ia ser 70 anos. Mas um outro falso profeta começa a profetizar, dizendo que Deus tinha revelado para ele que o cativeiro não ia ser tão longo como 70 anos. Ia ser simplesmente 3 anos. E ele fica escutando aquele outro profeta. E ele até acredita. Ele deixa de acreditar naquilo que Deus diz para ele e ele acredita no que o outro está dizendo que Deus tinha dito. E ele sai alegre. Bem, se não é 70 anos, é só 3 anos que o povo vai ir e depois vai voltar. Mas ele vai para casa. E quando ele chega em casa, Deus fala com ele, volta lá. Não é o que aquele homem está dizendo. Eu não falei pela boca daquele homem. Não é 3 anos, é 70 anos. E diz para aquele homem que ele vai morrer por ter usado falar em nome de Deus, quando Deus não tinha colocado nada na boca dele. E ele volta e diz, olha, Deus me disse que tu vai morrer por ser um falso profeta. E o cativeiro não é 3 anos, como tu está dizendo, é 70 anos, foi o que Deus me disse. E o homem morre. Imagina. Mas ele volta para casa, e aí ele está lá, esperando toda aquela destruição, e Deus fala com ele, olha, amanhã vai vir aqui o teu primo, vender a terra dele, e tu compra a terra dele. Tu compra a terra dele, porque ele vai te vender a terra. E o profeta fica pensando, meu Deus, Deus está dizendo que vai destruir tudo isso aqui e me manda comprar terra. Aí no dia seguinte vem o primo e oferece a propriedade e faz um preço baixo e o profeta compra as terras. E aí quando o profeta compra as terras, Deus diz para ele, o que eu quero te dizer é que neste lugar ainda se comprarão, ainda se venderão, ainda produzirão vinha, ainda haverá prosperidade. Imagina, hoje as terras mais caras do mundo, não é em Paris, não é em Nova York, é lá na Palestina, é lá em Jerusalém. O metro de terra mais caro do mundo é em Jerusalém. Deus disse para o profeta, ali ainda vai se construir, ainda vai se fazer. Mas é incrível o que Deus diz para o profeta aqui no capítulo 29, dizendo, olha, eu não quero destruir vocês. O que eu quero é fazê-los prosperar. Eu vou levar vocês para o cativeiro. Talvez os irmãos nunca pensaram sobre o cativeiro de Israel na Babilônia. Lá na Babilônia, Israel deixou de adorar os ídolos. Até ir para a Babilônia, os judeus ainda eram idólatras. Mas lá no cativeiro, eles viram toda aquela destruição dos ídolos e lá eles se converteram e deixaram de adorar ídolos de pedra feito por mãos humanas, deixaram a idolatria. Veja bem, segunda coisa, lá no cativeiro, eles aprenderam sobre a arte da economia. Lá eles se tornaram bancários. Lá os judeus aprenderam simplesmente a investir o seu dinheiro. E eles se tornaram o dono dos maiores bancos do mundo. Na Idade Média, os católicos não podiam dar dinheiro a juro porque a Igreja Católica proibia. Quem dava dinheiro a juro eram os judeus. Então, os judeus foram se tornando os maiores empresários no ramo bancário. Onde é que aprenderam? Na Babilônia, a arte da economia, a arte
de aplicar o dinheiro, a arte de trabalhar com o próprio dinheiro. Isto serviu para eles, sem contar em outras coisas que eles tiveram naquela época que estiveram lá, como aprender a governar para depois voltar para a terra de Israel. Então Deus diz assim: as coisas podem estar totalmente contrárias, mas eu tenho um projeto, eu tenho um plano para ti, eu quero o teu melhor. Amigo, há tempos atrás, há um texto em Provérbios, no capítulo 10 e o verso 22, que diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. A bênção da saúde, da paz de espírito, se sentir bem consigo mesmo e com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Um dos segredos da vida, amigos, que nós devemos aprender. Às vezes não temos tudo o que queremos, mas tendo tudo o que se precisa, já devemos estar satisfeitos. Não temos tudo o que queremos. Não temos um carro zero, não temos um carro excelente, mas se tendo o que se precisa, já devemos estar satisfeitos. Se você tem o que precisa, isso foi o que Paulo recomenda. Esteja satisfeito com aquilo que Deus te deu. Estando satisfeito, você não está brigando contigo mesmo. Você não está lutando contra outras pessoas. Você é uma pessoa que tem paz contigo mesmo. Não é na riqueza, só riqueza. Não. É estar satisfeito com a situação que Deus tem nos dado. Quando aprendemos a satisfação, nós aprendemos a superar. Deus é o mais interessado na nossa prosperidade. Deus é o mais interessado em que você melhore no teu trabalho. Por isso, Ele abre porta para você fazer um curso, reciclar-se. Às vezes você até perdeu o emprego e nem sabe o porquê. É para que Deus te leve à sala de aula de novo e ali você se recapacita, procura recapacitar, procura um curso novo, procura olhar algo que as outras pessoas estão fazendo e que você pode fazer. Simplesmente Deus nos abre os olhos para que a gente possa ver horizontes mais longe, ver oportunidades maiores, ver o que nós podemos fazer para nós prosperar. Deus abençoe vocês, amigos. Deus é o mais interessado na tua prosperidade, na prosperidade da tua família. Quero orar contigo agora, lá onde você se encontra, na tua casa, talvez no teu lar ou dentro de um ônibus, orando comigo para que Deus te dê graça, Deus te dê vitória, Deus te ajude e te faça prosperar. Fecha os teus olhos e se você está doente, coloca a mão sobre a tua enfermidade. Enquanto eu estou orando, você ora também e repreende este mal no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, para você ficar curado. Querido Deus e Pai, olha pelos irmãos e os amigos que estão lá nos seus lares. Quero pedir, Senhor, capacita eles, abra a porta para que eles sejam prósperos na sua vida financeira, que eles enriqueçam, Senhor, para que os teus filhos tenham prosperidade. Senhor, se tu levou o povo de Israel para aquele cativeiro na Babilônia, para lá ensinar eles, fazer eles aprender, até a arte bancária aprenderam naquele cativeiro. Senhor, olhe pelos irmãos que estão passando por situações difíceis, talvez tu esteja levando eles para caminhos melhores, oportunidades maiores. Aqueles que estão doentes, que estão com as mãos sobre a doença, estende a tua mão, Senhor. Tua mão que não está no céu, tua mão que não está mais na cruz.
toca na doença, toca na enfermidade, seja ali onde for, seja no coração, seja no pulmão, seja nos rins, seja na cabeça. Estende a tua mão e repreende a dor, desfaz o mal pelo poder do nome de Jesus e na autoridade do Espírito Santo. Repreendemos, Senhor, e pedimos vitória. Pedimos, faz o teu povo prosperar, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia do nosso Brasil nessas situações tão terríveis que estamos passando. Abra a porta, Senhor, e nos mostra horizontes, esperança, para que tenhamos vitória e que ainda tenhamos dias melhores de grande prosperidade sobre este país. Haja uma pacificação dos ânimos, haja uma pacificação das pessoas. No nome de Jesus pedimos, agora e sempre. Amém. Agradeço aos irmãos, aos amigos, pela sintonia. Deus abençoe vocês e vos faça prosperar. Será até o dia de sábado, quando estaremos juntos de novo. Obrigado.